gravando. Então, partindo desse princípio de que era com o homem que ele discutia tudo isso, ele desenvolvia aquilo que os gregos chamavam de koinonia. O que é a koinonia? É a comunhão, é a participação, é a generosidade. Eles desenvolviam o que? Um laço muito estreito de companheirismo. E ser companheiro no mundo grego era ser sinônimo de comer a mesma mesa. E só comia a mesma mesa quem partilhava dos mesmos valores e das mesmas ideias. Daí, Platão escreveu uma obra cujo personagem principal era Sócrates, num banquete, uma obra chamada O Banquete, na qual eles vão dissertar na casa de Agatão sobre o amor. Mas nós entendemos que, se por um lado a mulher não era considerada cidadã ateniense, a criança também não era considerada cidadã ateniense. Por quê? Porque a criança não tinha atingido ainda o auge da sua racionalidade e, portanto, não tinha consciência do que era política. Não tendo consciência do que era política, não poderia deliberar dentro das assembleias. Por outro lado, os escravos. Os escravos eram que fomentavam a economia no mundo grego. A Grécia só foi o que foi do ponto de vista econômico. Não somente a Grécia, mas civilizações posteriores à Grécia, como por exemplo a Roma antiga. O Império Romano só foi o que foi graças à escravidão. Da mesma forma que a Grécia. A Grécia só foi o que foi graças à escravidão. O escravo era aquele indivíduo que não tinha aquilo que eles chamavam de eleutéria, ou seja, o escravo era aquele que não tinha liberdade. O escravo era escravo, não tinha liberdade, pois a sua liberdade não era sua, e sim a do seu senhor. E por outro lado, os estrangeiros. Quem eram os estrangeiros? Os estrangeiros eram todos aqueles indivíduos que não haviam nascido dentro daquela cidade-estado. Por exemplo, quem nascia em Esparta e estivesse em Atenas, não poderia, sob hipótese alguma, gozar dos mesmos direitos que um cidadão ateniense. Partindo do princípio de que os estrangeiros não eram considerados cidadãos atenienses, a sofística grega foi rechaçada pelos atenienses, pelos intelectuais atenienses, como, por exemplo, o Sócrates. Foi rechaçada por eles. Platão também. Platão escreve uma obra cujo título é O Sofista. Nessa obra, o Platão ele está descendo o rei, chegando a lenha nos sofistas. Por quê? Justamente por causa da proposta dos sofistas, que não era de parturidade das ideias, mas apenas e tão somente usar o discurso como instrumento de manipulação. Manipular. A preocupação da sofística grega, ou seja, desses pensadores, desses intelectuais que iam de cidade em cidade, recebendo pelos seus ensinamentos, a preocupação máxima deles não era com a verdade absoluta dos fatos, mas sim com a relativização de todos e quaisquer tipos de valores. Relativismo. Ou seja, quando nós falamos em relativismos, nós falamos em conceitos distintos de verdades. Por quê? Porque a verdade para um não era considerado verdade para o outro. Ou seja, partindo do princípio de que a verdade para um não era considerado verdade para o outro, não há verdades e valores supremas e definitivas entre si. Ou seja, tudo é relativo. Relativo ao quê? Relativo às circunstâncias que estão se apresentando ali. E aí os sofistas vão encontrar um empecilho em Sócrates.
Por quê? Porque o Sócrates buscava justamente a antítese disso. Sócrates buscava a universalidade dos valores, a universalidade de um comportamento que não fosse moral, porque a moral ela brota da cultura. Se a cultura é relativa, se a cultura muda de tempo em tempo, logo a moral também deve variar de acordo com o seu tempo. Por isso que Sócrates não leva muito em consideração a questão da moral, mas a questão da ética, sim. Por quê? Porque a ética para o Sócrates possuía um valor absoluto, ou seja, um conceito, ele era entendido. Quando nós analisamos à luz do absoluto, ele era entendido por todos de igual forma. Por exemplo, o conceito de honestidade. Independentemente de onde quer que você esteja, independentemente do tempo e do espaço, honestidade será sempre honestidade. Não existem variações no conceito de honestidade, porém no conceito de justiça já existe uma certa variação. E prova tão evidente que o conceito de justiça já existe uma certa variação que, para o Aristóteles, justiça é dar a cada um a justa medida. Prova tão evidente que, quando nós analisamos no livro Quinto da Ética Nicômaco, esse conceito de justiça dando a cada um a justa medida, né? Essa justa medida é o que Aristóteles vai chamar de meizuntes, ou seja, de meio termo ou equilíbrio. Se por um lado Aristóteles define justiça dessa forma no livro Quinto da Ética Nicômaco, lá no livro segundo da República ou da Politeia, segundo Platão, Platão define o conceito de justiça como sendo dar a cada um o que é devido. Percebe que o Aristóteles fala de justiça distributiva e de justiça comutativa. Já Platão fala de uma justiça já indistinta. Então, dentro desse conceito de entrelaçamento da sofística grega agindo no mundo político, os sofistas, como eu disse, eles estavam apenas e tão somente preocupados com a beleza do discurso. Por que isso? Porque só tinha sucesso na carreira política no mundo grego quem soubesse articular bem o discurso. Mas a pergunta é: quem os sofistas ensinavam? Quem era o objeto de ensino deles? Os jovens. Os jovens. Quem eram esses jovens? Eram os descendentes da aristocracia. Eles faziam parte da aristocracia grega. O que era a aristocracia grega? A aristocracia grega era a classe social mais rica e mais poderosa no mundo grego. Em todas as cidades e estados, a aristocracia é quem determinava os rumos da política. Alguém lá atrás quer fazer uma pergunta? Tive a impressão de alguém estar levantando a mão. E aí? Eles usavam o discurso para manipular. Sócrates critica os sofistas no aspecto de que o discurso dos sofistas, eles não são dialéticos propriamente dito. Por quê? Porque a dialética, segundo Sócrates, conduz o indivíduo à parturidade das ideias. Segundo Sócrates, através da dialética, ou seja, atrelada ao discurso, a dialética ela é um instrumento pelo qual o indivíduo ele faz com que as ideias aflorem. Segundo Sócrates, todos os indivíduos, quando nascem, eles nascem imbuídos, dotados de conhecimento, só que esse conhecimento ele está inato, ele está implícito dentro do indivíduo. Compete, através da dialética, você fazer com que este conhecimento
com que esta verdade ela aflore. E uma vez aflorando esta verdade, você tem que usá-la como instrumento de consolidação política, como instrumento de participação ostensiva no processo de construção da democracia ateniense. Mas quando nós falamos de sofistas também, uma vez que os sofistas, eles estavam atrelados a essa ideia de conhecimento relativo, nós somos obrigados também a dizer que a sofística grega